Minha irmã exigiu que eu doasse minha córnea para a filha dela, porque ela é modelo e precisa dos olhos para a carreira, enquanto eu sou apenas uma programadora que fica olhando para telas. Minha irmã Dina me ligou em fevereiro, exigindo que eu doasse minha córnea para sua filha Mia, que precisava de um transplante depois que uma infecção prejudicou sua visão. Eu disse que sentia muito pela condição da Mia, e perguntei por que a Dina não doava, já que ela era a mãe e seria a melhor compatibilidade. Dina riu e disse que era uma modelo profissional que precisava de ambos os olhos para sua carreira, enquanto eu trabalhava de casa como programadora. Então, perder a visão de um olho não afetaria minha renda. Ela realmente disse que minha aparência não importava para o meu trabalho, mas o rosto dela era seu sustento. Então fazia sentido lógico eu ser a doadora. Eu disse a ela que isso era loucura e que ela não podia esperar que eu desistisse da minha córnea só porque achava que os olhos dela eram mais valiosos. Ela disse que eu estava sendo egoísta e que Mia era jovem e tinha a vida toda pela frente, enquanto eu tinha 35 anos e era solteira, então não precisava de visão perfeita para atrair ninguém. Ela disse que eu passava o dia todo olhando para telas de computador de qualquer maneira, então um olho seria suficiente para o meu estilo de vida. Quando recusei, Dina começou a me ligar todos os dias com novos argumentos sobre por que eu deveria doar em vez dela. Ela disse que modelos precisavam de percepção de profundidade. Ela disse que tinha contratos que especificavam que ela deveria manter sua aparência, enquanto eu não tinha tais obrigações. Ela disse que seu marido a deixaria se ela fizesse qualquer cirurgia facial, mas eu não tinha ninguém para impressionar. Ela até disse que como eu usava óculos de qualquer maneira, as pessoas já sabiam que meus olhos não eram perfeitos, então perder a visão não mudaria nada. Em março, Dina havia recrutado nossa mãe para me pressionar, e mamãe ligou dizendo que a carreira de modelo da Dina sustentava toda a família dela, enquanto eu só tinha a mim mesma. Ela disse que seria devastador para Mia crescer vendo a carreira de sua mãe destruída quando havia uma solução simples disponível. Ela disse que eu deveria pensar no que era melhor para toda a família, em vez de ser teimosa sobre algo que não afetaria realmente minha vida. Perguntei à mamãe por que ela não doava sua córnea então, e ela disse que era muito velha e poderia não ser compatível. Nosso pai entrou na campanha em seguida, dizendo que eu precisava assumir meu papel como tia, e que Dina já havia sacrificado tanto como mãe. Perguntei quais sacrifícios, já que Dina tinha babá, empregada e mal passava tempo com Mia entre os trabalhos de modelo. Ele disse que esse não era o ponto, e que eu estava sendo difícil apenas para machucar a Dina, de quem sempre tive ciúmes. Perguntei se ele doaria sua córnea. Ele disse que homens não eram tão compatíveis com meninas jovens. O marido de Dina, Léo, começou a me enviar artigos sobre como as pessoas viviam vidas normais com visão em um olho só. Ele disse que milhares de pessoas se viravam bem e que eu estava fazendo tempestade em copo d'água e se ofereceu para me pagar $50.000 pela minha córnea. Quando eu disse que nenhuma quantia de dinheiro me faria desistir de partes do meu corpo por alguém que não faria o mesmo, ele me chamou de gananciosa. Eu disse a ele que a Dina era quem estava colocando um preço nisso ao se recusar a doar ela mesma. O assédio piorou quando Dina disse a Mia que a tia Júlia não queria ajudá-la a ver de novo. Mia começou a me enviar mensagens de voz chorando, perguntando por que eu não a amava o suficiente para ajudar. Dina a instruiu a dizer que a mamãe precisava dos olhos para o trabalho. Uma criança de 9 anos estava agora me fazendo sentir culpada porque sua mãe era vaidosa demais para doar sua própria córnea. Eu cansei e decidi mostrar a todos o quão egoísta Dina estava sendo. Foi quando liguei para a agência de modelos da Dina e pedi para falar com a gerente dela. Expliquei a situação e perguntei se Dina realmente perderia contratos por doar uma córnea. A gerente ficou horrorizada e disse: "Claro que não. Isso seria discriminação, e nenhum cliente puniria uma mãe por ajudar sua filha doente." Na verdade, ela disse que isso provavelmente geraria publicidade positiva e mostraria Dina como uma mãe dedicada. Ela disse que estava enojada que Dina estivesse usando sua carreira como desculpa. A gerente ligou para Dina imediatamente e disse que a agência apoiava totalmente que ela doasse para Mia e se adaptaria a qualquer tempo de recuperação necessário. Ela também disse que estava decepcionada que Dina tivesse mentido sobre as consequências na carreira para evitar ajudar a própria filha. Dina me ligou gritando que eu tinha estragado tudo. Desliguei na cara da Dina e fiquei em silêncio atordoado por vários minutos. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava o telefone na mesa. A gerente da agência de modelos apenas confirmou o que eu suspeitava o tempo todo. Dina estava mentindo sobre as consequências na carreira para evitar doar sua própria córnea. Agora ela estava com raiva de mim por expor seu egoísmo, em vez de ter vergonha de seu próprio comportamento. Encarei a tela do meu computador sem ver o código no qual estava trabalhando. Meu peito parecia apertado e eu não conseguia recuperar o fôlego. Ela realmente achava que eu tinha arruinado tudo ao ligar para a agência. Não que ela tivesse arruinado tudo ao se recusar a ajudar a própria filha, ou que ela tivesse passado semanas me manipulando e pressionando, mas que eu era o problema por descobrir a verdade. Meu telefone começou a vibrar constantemente cerca de 20 minutos depois. Texto após texto de Dina preenchia minha tela. Ela me chamou de vingativa e me acusou de sabotar seu relacionamento. Ela disse que eu agi pelas costas dela para destruir sua carreira quando poderia ter apenas doado discretamente como uma boa irmã. Li cada mensagem conforme chegava e senti minha raiva aumentando. Cada texto revelava exatamente quais eram suas prioridades. Não a visão de mim, não fazer a coisa certa como mãe, apenas sua carreira, sua aparência e sua reputação. Comecei a tirar prints de cada mensagem. A fúria dela estava mostrando a todos a verdade sobre quem ela realmente era. Ela enviou 15 textos na primeira hora, cada um mais irritado que o anterior. Ela disse que eu tinha inveja do sucesso dela e sempre tive. Disse que eu não suportava que ela fosse bonita e famosa enquanto eu era apenas uma programadora que ninguém conhecia. Ela disse que eu queria machucá-la porque era amarga com minha própria vida chata. Meu telefone tocou naquela noite por volta das 7. O nome de Léo apareceu na tela. Quase não atendi, mas algo me fez atender. A voz dele soava completamente diferente de suas ofertas comerciais anteriores. Ele parecia cansado e desgastado. Ele disse que não sabia que Dina tinha mentido sobre a posição da agência até a gerente ligar para ela. Ele admitiu que achava que as consequências para a carreira eram reais. Então ele perguntou se eu estava satisfeita agora que tinha envergonhado a esposa dele. Eu disse a ele que estava satisfeita que Mia poderia realmente receber a córnea de que precisava. Ele ficou quieto por um longo momento. Então disse que Dina estava se recusando a falar com qualquer pessoa e havia se trancado no quarto deles. Eu disse que isso não era problema meu para consertar. Ele suspirou e desligou sem dizer adeus. Liguei para Celeste logo depois de desligar o telefone com Léo. Ela atendeu no segundo toque. Contei tudo o que aconteceu no último mês. As ligações diárias de Dina, mamãe e papai aderindo à campanha de pressão,
Léo me oferecendo $50.000. As mensagens de voz chorosas de Mia. Depois, ligar para a agência de modelos e descobrir que Dina estava mentindo o tempo todo. Celeste ficou quieta enquanto eu falava. Quando terminei, ela disse que não conseguia acreditar que tentaram me convencer de que meus olhos eram menos valiosos porque sou programadora. Ela ressaltou que preciso de visão perfeita para o trabalho de codificação tanto quanto Dina precisa para ser modelo. Talvez mais, já que trabalho com textos minúsculos em telas o dia todo. Ela disse que toda a campanha de pressão da família era loucura e errada. Celeste perguntou por que Dina era tão resistente a doar se a agência confirmou que não haveria consequências. Percebi que eu realmente não sabia qual era a objeção real de Dina, além da vaidade e do medo de qualquer cirurgia facial. Celeste sugeriu que Dina poderia ter medos mais profundos sobre procedimentos médicos que ela estava escondendo atrás de desculpas profissionais. Pensei nisso por um tempo depois que desligamos. Ainda não desculpava tentar me manipular para fazer a cirurgia, mas fazia Dina parecer mais humana e menos como um monstro. 2 dias após o confronto com a agência, minha mãe ligou. A voz dela suave e hesitante e completamente diferente de seu tom de pressão anterior. Ela disse que conversou com a gerente da Dina pessoalmente para verificar o que aconteceu. Ela se sentiu terrível por me pressionar tanto quando Dina estava mentindo para todos nós. Ela se desculpou por não acreditar em mim quando eu disse que Dina estava sendo egoísta. Mas o pedido de desculpas dela soou mais como se ela sentisse muito por ter apostado no cavalo errado. Não sentia muito por ter tentado me pressionar a desistir de uma parte do corpo. Não sentia muito por ter pensado que minha carreira e aparência importavam menos que as de Dina. Apenas sentia muito que Dina a tivesse feito parecer mal ao mentir. Eu disse à minha mãe que o pedido de desculpas dela não abordava o problema central. Ela achava aceitável me pressionar a doar, independentemente das mentiras de Dina. Ela acreditava que minha carreira e aparência importavam menos que as de Dina. Ela achava que minha autonomia corporal era negociável por conveniência familiar. Mamãe ficou quieta do outro lado da linha. Ela disse que precisava pensar sobre o que eu disse. Então ela desligou sem dizer adeus. Fiquei sentada segurando meu telefone e me sentindo vazia. Parte de mim queria que ela entendesse. Parte de mim sabia que ela provavelmente nunca entenderia. Meu pai ligou no dia seguinte. O tom dele era defensivo desde o início. Ele disse que eu estava sendo muito dura com minha mãe, que estava apenas tentando ajudar a Mia. Ele alegou que toda a família foi enganada pela desculpa da carreira da Dina. Agora eu estava punindo-os por acreditarem nela. Apontei que todos acreditaram nela porque isso se encaixava na visão existente deles. Que as necessidades de Dina importam mais que as minhas. Que a carreira dela é mais importante que a minha carreira. Que a aparência dela é mais valiosa que a minha aparência. Papai ficou bravo e disse que eu estava distorcendo tudo. Ele disse que eles só queriam o melhor para a Mia. Perguntei por que o melhor para a Mia tinha que vir de mim em vez de sua própria mãe. Ele não tinha resposta para isso. Dina não me contatou diretamente por uma semana após o incidente com a agência. Léo mandava mensagens ocasionalmente com atualizações. Dina estava se reunindo com o coordenador de transplantes para iniciar a avaliação do doador. Ela estava fazendo exames médicos. Ele nunca disse que Dina estava errada. Ele nunca realmente se desculpou por sua parte em me pressionar. Mas suas mensagens tinham um tom de desculpas sobre toda a situação ter saído do controle. Como se isso fosse algum acidente que aconteceu em vez de uma campanha deliberada para me manipular para a cirurgia. Recebi uma ligação de Raymond Hall, do centro de transplantes, numa manhã de quinta-feira. Ele perguntou se eu ainda estava disposta a ser avaliada como doadora de reserva. Fiquei surpresa por eles estarem me contatando. Perguntei se Dina solicitou isso. Raymond disse que era procedimento padrão ter doadores de reserva identificados. Meu nome estava na papelada original que Dina enviou semanas atrás, antes mesmo de ela me pedir diretamente, antes de a campanha de pressão começar. Ela simplesmente assumiu que eu concordaria assim que ela pressionasse o suficiente. Ela colocou meu nome lá como se meu corpo pertencesse à família em vez de a mim. Eu disse a Raymond que precisava de um tempo para pensar sobre essa coisa toda de doador de reserva. Ele disse que estava tudo bem e que eu deveria levar o tempo que precisasse. A voz dele permaneceu calma e profissional durante toda a conversa, o que apreciei depois de semanas de membros da família gritando comigo. Depois que desligamos, fiquei olhando para o meu telefone por um longo tempo. A realização me atingiu com força. Dina tinha colocado meu nome naqueles formulários semanas atrás. Ela nunca realmente perguntou se eu queria ser avaliada como doadora de reserva. Ela apenas assumiu que eu eventualmente cederia assim que ela pressionasse o suficiente. Ela tratou meu corpo como propriedade da família que ela poderia reivindicar sempre que precisasse. A suposição me deixou furiosa novamente, embora eu já estivesse com raiva há semanas. Ela estava tão confiante em sua capacidade de me manipular que preencheu a papelada médica oficial com minhas informações, antes mesmo de ter uma conversa real sobre isso. Celeste veio no sábado à tarde com café e doces da padaria. Sentamos no meu sofá e contei tudo sobre a ligação de Raymond e a situação do doador de reserva. Ela ouviu em silêncio enquanto eu explicava o quão conflituosa eu me sentia sobre tudo. Parte de mim genuinamente queria ajudar Mia, que era apenas uma criança presa no meio de problemas. Mas outra parte de mim se preocupava que concordar em ser reserva passaria a mensagem de que as táticas de manipulação da minha família funcionaram. Celeste apontou algo que eu não tinha considerado totalmente. Ser uma doadora de reserva significava que eu só doaria se Dina clinicamente não pudesse. Não era o mesmo que ser a primeira escolha ou deixar minha família me pressionar para a cirurgia. Se Dina prosseguisse com sua doação como deveria, eu nunca precisaria doar de fato. Admiti que fazia sentido, mas ainda me sentia estranha com toda a situação. Celeste disse que isso era totalmente normal, dado como minha família me tratou nos últimos 2 meses. Ela sugeriu que eu talvez quisesse falar com um terapeuta profissional sobre processar tudo o que aconteceu. Passei o domingo pesquisando online por terapeutas. A maioria dos sites parecia genérica e inútil, mas uma terapeuta chamada Miriam Shepard tinha um perfil que mencionava trabalhar com adultos lidando com pressão familiar e culpa. Liguei para o número dela na segunda-feira de manhã e expliquei brevemente que precisava de ajuda para processar uma situação familiar complicada. Ela tinha uma vaga na quinta-feira. Eu nunca tinha feito terapia antes na minha vida. Minha família sempre agiu como se terapia fosse algo que outras pessoas precisavam, não nós. Mas toda essa situação da córnea me fez questionar basicamente todos os relacionamentos familiares que eu tinha, e eu precisava de alguém objetivo para me ajudar a organizar tudo. Na quinta-feira à tarde, dirigi até o consultório de Miriam, sentindo-me nervosa com toda essa coisa de terapia. A sala de espera tinha cadeiras confortáveis e música calma tocando baixinho. Quando ela me chamou para o escritório, parecia uma pessoa normal,
não uma especialista intimidadora. Ela me pediu para contar o que me trouxe ali, e comecei a explicar a exigência de doação. Uma vez que comecei a falar, tudo simplesmente jorrou. O telefonema inicial de Dina, a campanha de pressão diária, as ligações da minha mãe, as acusações de ciúmes do meu pai. Miriam fez perguntas detalhadas sobre minha infância e relacionamento com Dina. Enquanto eu respondia, comecei a notar padrões em que nunca tinha pensado realmente antes. Dina sempre foi a bonita, cuja carreira de modelo começou quando ela tinha 12 anos. Nossos pais tratavam o trabalho de modelo dela como algo precioso que precisava de proteção. Eu era a inteligente que tirava boas notas e foi para a faculdade de ciência da computação. Todos esperavam que eu fosse autossuficiente e compreensiva sobre as necessidades de Dina. Quando Dina precisava de dinheiro para portfólio de modelo, esperava-se que eu entendesse por que meu fundo para a faculdade foi saqueado. Quando Dina precisava da atenção dos nossos pais para audições e sessões de fotos, esperava-se que eu não reclamasse de ficar sozinha. O padrão retrocedia décadas. Miriam usou um termo que eu nunca tinha ouvido antes: parentificação reversa. Normalmente, parentificação significa que crianças mais velhas têm que cuidar de irmãos mais novos. Mas na minha família, esperava-se que eu me sacrificasse pela minha irmã mais nova, porque as necessidades dela eram enquadradas como mais importantes que as minhas. Miriam disse que meu instinto de recusar a exigência de doação era, na verdade, autopreservação saudável, não egoísmo como minha família alegava. Ela explicou que passei a vida inteira aceitando que minhas necessidades importavam menos que as necessidades de Dina. E finalmente dizer não era eu começando a me valorizar adequadamente. Eu realmente comecei a chorar no escritório dela, o que me surpreendeu. Eu não tinha chorado durante toda essa situação, apesar de toda a pressão e manipulação. Mas sentar lá ouvindo alguém validar que meus sentimentos eram razoáveis e meus limites eram saudáveis simplesmente quebrou algo dentro de mim. Percebi que passei 35 anos acreditando que ser uma boa irmã e filha significava me tornar menor para que Dina pudesse ser maior. Miriam me entregou lenços e disse que tínhamos muito o que trabalhar, mas estava feliz que eu tivesse ido. Agendamos outra consulta para a semana seguinte. 2 semanas após o confronto com a agência de modelos, Léo começou a me enviar atualizações sobre a avaliação médica de Dina no centro de transplantes. Ele disse que os exames estavam levando o dia todo e envolviam vários escaneamentos e procedimentos. Dina estava aparentemente ansiosa com todas as coisas médicas. As mensagens dele tinham aquele tom como se ele esperasse que eu respondesse com simpatia ou encorajamento. Li cada texto e depois larguei meu telefone sem responder. Eu não estava pronta para dar apoio emocional a alguém que passou 1 mês tentando me manipular para fazer uma cirurgia. Dina fez sua escolha de doar e agora tinha que lidar com o processo. Minhas reservas de simpatia estavam completamente vazias depois de tudo que ela me fez passar. Léo enviou mais uma mensagem naquela noite dizendo que Dina estava exausta. Eu ainda não respondi. Ele poderia confortar sua própria esposa sobre as consequências de suas próprias decisões. Raymond me ligou na terça-feira de manhã com notícias. A voz dele tinha uma qualidade diferente da nossa conversa anterior, mais cuidadosa de alguma forma. Ele explicou que os exames de Dina revelaram que ela tinha ceratocone em estágio inicial. Tive que perguntar o que isso significava. Ele disse que ceratocone era uma condição em que a córnea afina gradualmente e se projeta para fora. O caso de Dina era em estágio inicial e leve, mas a tornava uma doadora menos ideal do que esperavam inicialmente. Ela ainda poderia doar para Mia, mas havia um risco ligeiramente maior. Por causa dessa descoberta, a equipe de transplante queria prosseguir com a minha avaliação como opção de reserva. Eles queriam ter um doador de reserva forte e pronto. Senti uma mistura complicada de emoções ao ouvir a notícia. Parte de mim se sentiu justiçada por Dina não ser a doadora perfeita que ela assumiu ser, mas também senti o pavor voltando de que eu pudesse ser arrastada para a situação afinal. Eu tinha trabalhado tanto para manter meus limites e agora havia uma razão médica real. Disse a Raymond que precisava de 48 horas para tomar uma decisão sobre a avaliação de reserva. Ele disse que tudo bem e para ligar de volta quando estivesse pronta. Assim que desligamos, liguei para o consultório da Miriam e perguntei se ela tinha alguma disponibilidade para a sessão telefônica de emergência. Quando Miriam me ligou às 3, expliquei o novo desenvolvimento com os resultados da avaliação de Dina. Ela perguntou como eu me sentia sobre ser potencialmente necessária como doadora. Admiti que me sentia confusa e culpada. Miriam me ajudou a trabalhar na separação das necessidades médicas legítimas de Mia, das táticas de manipulação da minha família. Ela apontou que eu poderia escolher ajudar Mia sem aceitar a história da minha família de que eu era obrigada a ser a primeira opção de doadora. Se eu decidisse prosseguir com a avaliação de reserva, seria minha escolha independente feita por minhas próprias razões, não eu cedendo à pressão. Essa distinção parecia importante de alguma forma. Eu não estava capitulando às demandas da minha família. Eu estava tomando minha própria decisão sobre ajudar potencialmente minha sobrinha. Liguei para Celeste naquela noite e conversei sobre tudo novamente. Ela perguntou o que eu realmente queria fazer, separado de todo o drama familiar e pressão. Quando realmente pensei sobre isso, percebi que queria ajudar Mia se Dina genuinamente não pudesse doar com segurança. Mia era inocente em tudo isso e merecia ter sua visão restaurada. Mas eu precisava fazer isso nos meus próprios termos. Não porque minha família me intimidou. Celeste disse que parecia uma decisão saudável e perguntou quais seriam meus termos. Eu queria deixar claro que estava fazendo isso especificamente por Mia, não porque aceitei a crença da minha família de que minhas partes do corpo eram negociáveis. Eu queria que todos entendessem que, se eu acabasse doando, era minha escolha, e não eu finalmente fazendo o que deveria ter feito desde o início. Celeste disse que pareciam limites razoáveis para manter. Ela apontou que eu já havia provado que podia enfrentar a pressão familiar recusando por 2 meses. Liguei para Raymond de volta na quarta-feira de manhã, e disse que prosseguiria com a avaliação de doador de reserva, mas declarei claramente que estava fazendo isso por Mia. Também disse que se eu acabasse precisando doar, seria minha escolha, e eu não toleraria ninguém enquadrando isso como se eu estivesse finalmente concordando. Raymond disse que entendia completamente e anotaria minhas preocupações no arquivo. Ele agendou minhas consultas de avaliação para a semana seguinte. Depois que desligamos, senti-me estranhamente calma com a decisão. Fiz minha escolha com base em meus próprios valores e raciocínio, não na pressão familiar. Isso parecia diferente de alguma forma de tudo o que veio antes. Minha mãe ligou naquela noite. A voz dela soava aliviada quando atendi. Ela disse que Léo contou que eu concordei com a avaliação de doador de reserva e ela queria me agradecer por ser razoável. Cortei-a antes que pudesse continuar com essa narrativa. Expliquei firmemente que não estava sendo razoável ou concordando com o modo de pensar deles. Eu estava fazendo uma escolha independente para potencialmente ajudar minha sobrinha, o que era completamente diferente de ceder à pressão familiar. Disse a ela que, se eu acabasse doando, seria porque escolhi ajudar Mia, não porque a campanha de manipulação familiar funcionou. Minha mãe ficou quieta do outro lado da linha. Ela disse com uma voz pequena que entendia a diferença
pensa que eu estava fazendo? Ela parecia magoada, mas também como se talvez ela realmente entendesse dessa vez. Ela disse que estava feliz por eu estar disposta a ser avaliada como reserva, e que esperava que a doação de Dina ocorresse sem problemas para que eu não precisasse. Desligamos sem as gentilezas familiares habituais e fiquei sentada lá me sentindo cansada, mas também mais forte de alguma forma. Eu mantive meus limites mesmo concordando em ajudar. Isso parecia progresso. Entrei no centro médico na semana seguinte e fiz o check-in na recepção. A recepcionista me entregou uma prancheta com formulários perguntando sobre meu histórico médico e estado de saúde atual. Preenchi páginas de perguntas sobre cirurgias, medicamentos, problemas de saúde familiar e se eu fumava ou bebia álcool. Depois de entregar a papelada, uma enfermeira me chamou e me conduziu por um labirinto de corredores até a oftalmologia. Ela mediu minha pressão arterial e temperatura. Depois pediu para eu segui-la até a primeira sala de exames. Os exames oculares não eram nada parecidos com minhas consultas de visão regulares. A técnica posicionou minha cabeça em uma máquina que parecia enfiar meu rosto em um túnel. Então luzes brilhantes piscavam enquanto o equipamento fazia sons preocupantes. Ela explicou que estavam mapeando a superfície das minhas córneas e verificando quaisquer anormalidades. Depois disso, veio uma máquina diferente que tirava fotos do fundo dos meus olhos, exigindo colírios que deixavam tudo embaçado por 20 minutos. A técnica fez perguntas detalhadas sobre meu uso de computador e se eu sentia cansaço visual ou dores de cabeça. Expliquei minha configuração típica de trabalho com monitores duplos e pausas regulares, sentindo-me estranhamente defensiva sobre meu tempo de tela, embora ninguém estivesse me julgando. Em seguida, vieram exames de sangue no laboratório no final do corredor, onde o flebotomista encheu o que parecia ser uma dúzia de frascos para várias triagens de compatibilidade. A oftalmologista se reuniu comigo depois que todos os testes terminaram. Ela revisou meus resultados na tela do computador e disse que a espessura da minha córnea era excelente. A saúde geral dos meus olhos era notável para alguém que passava tanto tempo olhando para telas, e eu seria uma candidata a doadora muito forte, se necessário. Ela enfatizou a parte do si, explicando que Dina ainda era a doadora principal, e meu papel era puramente de reserva. Ouvi-la descrever meus olhos como excelentes me fez sentir estranha, como se eu fosse validada de alguma forma bizarra, depois de semanas da minha família insinuando que minha visão era menos importante. A médica repassou os riscos potenciais se eu acabasse doando, incluindo infecção, alterações na visão e a pequena chance de complicações durante a cicatrização. Ela enfatizou que a doação de córnea era geralmente segura, mas eu precisava entender com o que estava concordando. Assinei os formulários de consentimento reconhecendo que entendia os riscos. Saí do centro médico me sentindo exausta após horas de exames. Na semana seguinte, tive outra consulta para exames de sangue adicionais e uma consulta com a equipe cirúrgica. Fiz o check-in na recepção e sentei na sala de espera, folheando uma revista sobre saúde ocular. Quando olhei para cima, Dina estava entrando pela porta com Léo logo atrás dela. Nossos olhos se encontraram do outro lado da sala, e ela imediatamente olhou para o telefone, o rosto ficando tenso. Léo me notou e deu um pequeno aceno estranho, como se quisesse me reconhecer, mas não tivesse certeza se isso era permitido. Nenhum deles veio dizer olá ou perguntar como foi minha avaliação. Dina encontrou assentos no lado oposto da sala de espera e sentou-se parcialmente de costas para mim. Léo continuou olhando como se pudesse se aproximar, mas Dina agarrou o braço dele e sussurrou algo que o fez ficar quieto. Eu podia sentir a tensão irradiando pela sala. Outros pacientes provavelmente se perguntando qual era o drama entre nós. Quando a enfermeira chamou meu nome, levantei-me e passei por eles para o corredor. Dina manteve os olhos fixos na tela do telefone e Léo deu outro aceno desconfortável. Segui a enfermeira para minha consulta sem dizer nada a nenhum dos dois, deixando-os sentados naquele silêncio horrível. Raymond me ligou no trabalho na semana seguinte. A voz dele era profissional, mas calorosa. Enquanto ele repassava meus resultados dos exames, ele explicou que minhas medidas de espessura da córnea estavam na faixa ideal. Minha saúde ocular era excelente e todos os meus exames de sangue voltaram perfeitos para a compatibilidade. Ele disse que eu era, na verdade, uma combinação melhor para Mia do que Dina, devido à minha saúde ocular geral e à ausência de quaisquer marcadores precoces para problemas de córnea. Mas ele rapidamente acrescentou que Dina continuava sendo uma doadora aceitável, e a equipe médica estava avançando com ela conforme planejado. A decisão final sobre qual doador usar seria feita pela família e pela equipe médica em conjunto, considerando tanto fatores médicos quanto preferências familiares. Ele perguntou se eu tinha alguma dúvida sobre os resultados ou o procedimento potencial. Perguntei o que me tornava uma combinação melhor que Dina, e ele explicou que minhas córneas eram ligeiramente mais espessas e saudáveis, o que geralmente levava a melhores resultados. Ele enfatizou que Dina poderia absolutamente doar com sucesso, mas se estivéssemos comparando as duas opções puramente em termos médicos, eu seria a escolha preferida. Depois que desligamos, sentei na minha mesa olhando para a tela do computador sem ver o código à minha frente. 2 dias depois, meu telefone tocou com o número de Dina. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. A voz dela veio tensa e com raiva antes mesmo de eu terminar de dizer olá. Ela disse que soube por Raymond que eu era uma combinação melhor que ela, e perguntou se eu estava feliz com isso. Disse a ela que não estava feliz com nada dessa situação que ela criou, mas estava aliviada que Mia tivesse boas opções para seu transplante. Dina disse que os médicos ainda estavam usando a córnea dela, e que ela faria a cirurgia em 3 semanas, como se estivesse me desafiando a discutir. Eu disse que isso era bom e que Mia tinha sorte de ter sua mãe disposta a ajudá-la. A linha ficou quieta por um momento e eu podia ouvir Dina respirando do outro lado. O tom dela mudou completamente, a raiva drenando e deixando algo cru e assustado. Ela admitiu que estava apavorada com a cirurgia, não por causa de sua carreira ou aparência, mas porque nunca tinha feito nenhum procedimento médico antes, e a ideia de alguém cortando seu olho a fazia se sentir enjoada. Ela disse que vinha tendo ataques de pânico por causa disso na última semana, acordando no meio da noite sem conseguir respirar. Ela mal conseguia dormir e continuava tendo pesadelos sobre a cirurgia dando errado. Pela primeira vez em meses, ela soava como um ser humano real, em vez da pessoa manipuladora que vinha me assediando desde fevereiro. Senti uma pontada de simpatia, apesar de tudo o que aconteceu. Compreender que o medo de procedimentos médicos era real e válido. Eu disse a Dina que o medo dela era completamente compreensível e normal. Muitas pessoas sentiam medo antes da cirurgia, especialmente cirurgia ocular, onde você tinha que estar acordada e ciente do que estava acontecendo. Sugeri que ela conversasse com a equipe cirúrgica sobre opções de gerenciamento de ansiedade, como medicação antes do procedimento ou técnicas para ajudá-la a ficar calma. Ela ficou quieta por um momento. Depois perguntou com uma voz pequena se eu consideraria ser a doadora, já que eu era uma combinação melhor de qualquer maneira. Eu disse não com firmeza. Ela fez essa escolha quando se recusou a doar inicialmente e passou semanas tentando me manipular.
Agora ela precisava lidar com as consequências de suas decisões. Eu não ia resgatá-la de uma situação que ela criou só porque estava com medo. O medo dela era real, mas não mudava o que ela tinha feito, nem me obrigava a passar por uma cirurgia no lugar dela. A voz de Dina ficou dura novamente. Ela disse que eu estava punindo-a ao fazê-la passar pela cirurgia quando havia uma opção melhor disponível. Ela me acusou de ser vingativa e usar a situação para me vingar dela por tudo o que aconteceu. Expliquei lentamente que eu não estava fazendo ela fazer nada. Ela era a mãe de Mia e criou toda essa situação priorizando sua vaidade sobre as necessidades médicas de sua filha. O médico disse que ela poderia doar com sucesso, então ela iria doar. O fato de ela estar com medo agora não apagava as semanas de assédio e manipulação. O telefone ficou mudo quando ela desligou na minha cara. Coloquei meu telefone no balcão da cozinha e me senti completamente drenada, como se a conversa tivesse sugado toda a energia do meu corpo. Meu pai ligou no dia seguinte. A voz dele tinha aquele tom que ele usava quando estava prestes a me dar um sermão sobre responsabilidade familiar. Ele disse que Dina estava tendo um colapso sobre a próxima cirurgia e eu precisava me apresentar e doar em seu lugar. Ele repetiu os mesmos argumentos de semanas atrás sobre eu ser solteira sem ninguém para impressionar e minha carreira não depender da minha aparência. Ele disse que programadores não precisavam de visão perfeita da mesma forma que as modelos precisavam, e que perder a visão de um olho não afetaria realmente meu estilo de vida. Eu o interrompi e disse que esses argumentos eram ofensivos na primeira vez que ele os fez e repeti-los agora não os tornava mais válidos. Meu corpo não era negociável só porque eu era solteira ou trabalhava de casa. Apontei para meu pai que Dina passou semanas alegando que a cirurgia destruiria sua carreira de modelo. Mas agora que a agência confirmou que isso era mentira, ela mudou o discurso alegando que estava com muito medo de prosseguir. Eu disse que o medo dela era real, e eu entendia o medo de procedimentos médicos. Mas o medo dela não me obrigava a passar por uma cirurgia no lugar dela. Ela era a mãe de Mia, e as mães às vezes tinham que fazer coisas assustadoras por seus filhos. Ele disse que eu estava sendo insensível e cruel, que eu tinha mudado desde que tudo isso começou. Perguntei o que ele queria dizer com mudado, e ele disse que eu costumava ser compreensiva e disposta a ajudar a família. Agora eu estava colocando meu próprio conforto à frente das necessidades da minha sobrinha e do bem-estar da minha irmã. Eu disse a ele que estava colocando minha autonomia corporal à frente do desejo da minha família de me pressionar a fazer uma cirurgia, o que era completamente diferente. Discutimos até que ele finalmente desligou frustrado. Liguei para Miriam e marquei uma consulta para o final daquela semana. Sentada em seu consultório, contei a ela sobre a acusação do meu pai de que eu havia mudado. Ela perguntou o que eu achava disso, e admiti que parte de mim se preocupava que ele estivesse certo. Talvez eu estivesse sendo insensível ao me recusar a ajudar quando eu era a melhor opção de doadora. Miriam se inclinou e disse algo que fez tudo fazer sentido. Ela apontou que eu não tinha mudado nada. Eu apenas parei de priorizar automaticamente o conforto de todos os outros em detrimento do meu próprio bem-estar. Minha família estava desconfortável com essa imposição de limites, porque isso interrompia a dinâmica estabelecida onde as necessidades de Dina sempre vinham em primeiro lugar. Eles interpretaram minha autoproteção como eu sendo difícil ou fria, porque estavam acostumados comigo acomodando tudo o que eles queriam. Ela disse. O desconforto da sua família com seus limites não significava que os limites estavam errados. Significava que a antiga dinâmica não era saudável e eles não gostavam de ter que se ajustar. Fiquei sentada processando as palavras dela e percebi que ela estava completamente certa. Manter esses limites significaria aceitar que alguns relacionamentos familiares poderiam não se recuperar, pelo menos não em sua forma antiga. Meu pai poderia sempre me ver como a filha difícil que se recusou a ajudar. Dina poderia nunca me perdoar por não resgatá-la de suas próprias escolhas, mas me proteger valia esse custo. Uma semana antes da cirurgia programada de Dina, meu telefone vibrou com uma mensagem de Léo perguntando se poderíamos nos encontrar para um café. Encarei a mensagem por vários minutos, sem saber se queria me sentar com alguém que tentou comprar minha córnea, como se fosse uma peça de carro usado. Mas algo em seu tom parecia diferente das mensagens agressivas que ele enviara antes. Então concordei em encontrar numa cafeteria no meio do caminho entre nossos bairros. Quando entrei e o vi em uma mesa de canto, mal o reconheci. Léo parecia não ter dormido direito há dias, com olheiras escuras e seu cabelo geralmente arrumado espetado em direções estranhas. Ele se levantou quando me viu e deu um sorriso cansado que não alcançou seus olhos. Pedimos nossas bebidas e sentamos em um silêncio estranho por um momento, antes de ele começar a falar. Ele admitiu que os últimos 2 meses tinham sido um inferno absoluto em sua casa. A ansiedade de Dina sobre a cirurgia iminente tinha saído completamente do controle. E Mia continuava fazendo perguntas que nenhum dos dois sabia responder sem piorar as coisas. A menina de 9 anos não conseguia entender por que todos os adultos estavam brigando. Léo esfregou o rosto com as 2 mãos e disse que estava exausto de controlar os ataques de pânico de Dina, enquanto tentava evitar que Mia se sentisse responsável pelo conflito familiar. Então ele fez algo que eu não esperava. Ele pediu desculpas diretamente por seu papel em me pressionar, mencionando especificamente a oferta de $50 mil. Ele disse que estava pensando como um solucionador de problemas, tentando encontrar uma solução que todos pudessem aceitar, tratando toda a situação como uma negociação comercial. Ele parecia genuinamente desconfortável ao admitir que estava completamente errado em transformar minha autonomia corporal em uma transação comercial. Seu pedido de desculpas pareceu mais real do que qualquer coisa que meus pais tentaram, provavelmente porque ele estava assumindo responsabilidade específica por ações específicas. Eu disse a ele que agradecia o pedido de desculpas, e que significava algo ele entender exatamente o que tinha feito de errado. Ficamos sentados tomando nosso café, e me peguei curiosa sobre algo que estava me incomodando. Perguntei a Léo por que Dina era tão resistente à cirurgia além do medo geral, já que os riscos médicos eram realmente mínimos e a recuperação deveria ser relativamente rápida. Ele ficou quieto por um longo momento, encarando sua xícara de café. Então ele admitiu algo que eu não esperava. Dina sempre teve medo de qualquer coisa que pudesse afetar sua aparência, mesmo que temporariamente. Não apenas medo pela carreira de modelo, mas um pavor profundo de uma forma que ele não entendia completamente. Ela construiu toda a sua identidade e senso de si mesma em torno de ser bonita desde que era criança e começou a modelar aos 12 anos. A ideia de cirurgia facial, mesmo uma pequena cirurgia ocular que não deixaria cicatrizes visíveis, ameaçava seu senso de quem ela era num nível que ele não conseguia realmente compreender. Léo disse que tentou conversar com ela sobre isso, mas ela apenas ficou defensiva e insistiu que era sobre sua carreira, o que era mais fácil de argumentar.
do que admitir que estava com medo de perder a única coisa que ela sentia que a tornava valiosa. A explicação dele me ajudou a entender melhor a psicologia de Dina, sem desculpar seu comportamento. Eu disse a Léo que os problemas de identidade e medos de Dina não justificavam tentar me manipular para a cirurgia através da pressão familiar e instruir Mia para me fazer sentir culpada. Ele concordou e disse que entendia perfeitamente que compreender de onde Dina vinha não tornava o que ela fez aceitável. Acrescentei que talvez toda essa experiência ajudasse Dina a desenvolver um senso de identidade, além de sua aparência, forçando-a a perceber que tinha valor que não estava ligado ao seu rosto. Léo concordou tristemente e disse que esperava que sim, mas não estava otimista sobre Dina realmente aprender algo com a situação. Ele disse que sua esposa tinha um padrão de culpar os outros quando as coisas davam errado, em vez de examinar seu próprio comportamento, e ele não via isso sendo diferente. Terminamos nosso café e Léo me agradeceu por encontrá-lo. Ao sair da cafeteria, senti que entendia melhor toda a confusão, mesmo que ainda estivesse com raiva de como tudo havia se desenrolado. 3 dias antes da cirurgia de Dina, minha mãe ligou e me convidou para um jantar em família na casa dela. Recusei imediatamente. Não estava pronta para sentar em uma refeição estranha com todos, fingindo que os últimos meses não tinham acontecido. Mas então minha mãe disse que Mia estaria lá e queria muito me ver. Ela disse que minha sobrinha continuava perguntando quando a tia Júlia viria de novo. Me senti encurralada porque não queria punir Mia pelo comportamento de sua mãe. Então concordei em ir por causa de Mia. Eu sabia que seria desconfortável, mas queria manter alguma conexão com minha sobrinha através de todo esse conflito adulto. Quando cheguei à casa dos meus pais naquela noite, a atmosfera estava tão tensa que você podia praticamente prová-la. Todos estavam sendo excessivamente educados e evitando cuidadosamente qualquer menção a cirurgias ou a enorme briga familiar que havia consumido os últimos meses. Mia correu e me abraçou assim que entrei, envolvendo seus bracinhos na minha cintura. Ela olhou para mim com sua visão prejudicada e perguntou se eu ainda estava brava com a mamãe. Ajoelhei-me ao nível dela e disse que adultos às vezes discordam sobre coisas importantes, mas eu a amava muito e nada disso era culpa dela. Ela pareceu satisfeita com a resposta e me puxou para a sala de estar para me mostrar um brinquedo novo. O jantar em si foi doloroso de tão falsamente agradável que todos agiam. Meu pai perguntou sobre meu trabalho num tom excessivamente interessado, como se estivesse tentando provar que se importava com minha carreira. Minha mãe continuava me oferecendo mais comida e se preocupando se eu estava confortável. Dina sentou-se à mesa em frente a mim e mal fez contato visual, empurrando comida pelo prato e respondendo a perguntas com frases curtas. Léo tentou manter a conversa fluindo com tópicos seguros sobre o clima e notícias do bairro. Mia tagarelava alegremente sobre a escola, alheia a atenção ao seu redor. Depois do jantar, Mia me puxou para o quarto dela e perguntou se eu queria ver seus desenhos. Enquanto nos sentávamos no chão do quarto, ela perguntou de repente, com uma voz pequena, se eu ia dar meu olho para ela já que a mamãe estava com medo. Fiquei chocada que ela soubesse desses detalhes e me perguntei quais conversas ela tinha ouvido ou o que Dina tinha dito a ela. Expliquei cuidadosamente que a mamãe seria muito corajosa e a ajudaria, e que às vezes ser corajosa significa fazer coisas mesmo quando estamos com medo. Mia assentiu seriamente e disse que também estava com medo da cirurgia. Eu disse a ela que tudo bem, que era normal ter medo de coisas que não entendemos. Ela pareceu satisfeita com essa resposta e me mostrou desenhos que tinha feito sobre voltar a ver claramente após a cirurgia. As imagens mostravam ela vendo flores, borboletas e os rostos de sua família em cores vivas. Meu coração doeu ao olhar para aqueles desenhos esperançosos de uma criança. Enquanto eu saía do jantar em família, vestindo minha jaqueta perto da porta da frente, Dina apareceu de repente e me pegou antes que eu pudesse escapar. Ela disse que sentia muito por tudo o que aconteceu. Seu pedido de desculpas saiu apressado e desconfortável, as palavras atropelando umas às outras. Eu podia perceber que alguém tinha dito a ela que precisava se desculpar, em vez de ela genuinamente entender o que tinha feito de errado. Ela continuava olhando para a sala de estar onde todos os outros estavam, como se estivesse atuando para uma plateia. Agradeci por se desculpar, mas não disse que a perdoava, e seu rosto se contraiu com clara decepção pela minha resposta. Ela esperava que eu aceitasse imediatamente e seguisse em frente, retornando à nossa dinâmica familiar normal. Quando não lhe dei essa satisfação, ela se virou e foi embora sem dizer mais nada. No dia anterior à cirurgia de Dina, Léo me mandou uma mensagem dizendo que Dina estava no hospital para consultas pré-operatórias, e a cirurgia estava marcada para a manhã seguinte às 7. Agradeci a atualização e enviei uma mensagem de volta dizendo que esperava que tudo corresse bem pelo bem de Mia. Deliberadamente não incluí nenhum desejo pessoal de melhoras para Dina. Léo não pareceu surpreso com a omissão. Ele apenas mandou um sinal de positivo e disse que me atualizaria após a cirurgia. Tentei trabalhar no dia da cirurgia de Dina, mas me vi completamente incapaz de focar no meu código. Eu continuava checando meu telefone a cada poucos minutos, esperando por atualizações, embora dissesse a mim mesma que não me importava. Por volta do meio-dia, Léo finalmente mandou mensagem dizendo que a cirurgia correu bem, e Dina estava na recuperação. O transplante aconteceria amanhã, assim que preparassem Mia e confirmassem que a córnea era viável para o procedimento. Senti uma mistura complicada de alívio por Mia e emoções estranhas sobre Dina. Eu estava feliz que ela tivesse ido em frente e Mia receberia os cuidados médicos de que precisava. Mas eu ainda estava com raiva dos meses de manipulação, da campanha de pressão familiar, da tentativa de me fazer sentir culpada por proteger meu próprio corpo. Dina fazer o que deveria ter feito desde o início não apagava todo o mal que ela causou tentando evitar isso. Na manhã seguinte, Léo começou a me enviar atualizações sobre o transplante de Mia. A primeira mensagem chegou às 7h30 dizendo que tinham acabado de levá-la para a sala de cirurgia, e a equipe cirúrgica parecia confiante. Encarei meu telefone por 1 minuto antes de responder que esperava que tudo corresse bem. Outra mensagem chegou por volta das 9h dizendo que o procedimento estava progredindo bem. Tentei focar no trabalho, mas continuava checando meu telefone a cada poucos minutos. Léo enviou outra atualização às 10h30 de que estavam terminando, e tudo tinha corrido perfeitamente. Senti uma onda de alívio me invadir sabendo que Mia finalmente teria a correção de visão que precisava. A mensagem final chegou pouco antes do meio-dia confirmando que Mia estava na recuperação, e o prognóstico era excelente para a visão restaurada. Ela precisaria de semanas de recuperação com colírios especiais e atividade limitada, mas o transplante tinha sido um sucesso. Enviei imediatamente uma mensagem dizendo que estava genuinamente feliz por ela estar bem e esperava que sua recuperação fosse tranquila. Léo respondeu com um simples
desobrigado e disse que me manteria informada sobre o progresso dela. Minha mãe ligou 3 dias depois com aquele tom particular na voz que significava que ela queria algo. Ela começou perguntando como eu estava e conversando sobre o tempo antes de chegar ao verdadeiro motivo da ligação. Ela disse que a recuperação de Dina estava aparentemente muito mais difícil do que qualquer um esperava, com dores significativas e ansiedade sobre o processo de cicatrização. Ela mencionou que Dina estava lutando emocionalmente e poderia realmente usar algum apoio familiar agora. A implicação era óbvia, sem ela declarar diretamente. Eu podia ouvir na voz dela que ela esperava que eu me oferecesse para visitar, ou pelo menos ligar para Dina para ver como ela estava. Respirei fundo e disse à minha mãe muito claramente que Dina tinha Léo para apoio, além da babá e ambos os pais morando por perto. Apontei que não faltavam pessoas para ajudá-la na recuperação. Minha mãe ficou quieta por um segundo antes de dizer que o apoio da família era diferente, e Dina estava passando por um momento particularmente difícil. Eu disse a ela diretamente que não estava pronta para oferecer conforto a alguém que não tinha reconhecido genuinamente o mal que causou nos últimos meses. Minha mãe suspirou e disse que entendia, mas claramente não concordava com minha posição. Ela encerrou a ligação logo depois com um adeus estranho. 2 semanas após ambas as cirurgias, minha mãe ligou novamente perguntando se eu queria encontrá-la para almoçar. Ela especificou apenas nós duas, sem outros membros da família presentes. Ela disse que tinha pensado muito sobre o que eu disse a respeito de seu pedido de desculpas anterior e queria ter uma conversa real sobre nossa dinâmica familiar. Fiquei cética ao ouvir isso porque minha mãe nunca foi de ter conversas emocionais profundas sobre padrões familiares, mas algo em sua voz soava diferente dessa vez. Menos defensiva e mais genuinamente incerta. Concordei em encontrá-la num restaurante perto do meu apartamento no sábado seguinte. Durante toda a semana que antecedeu o almoço, me perguntei se ela estava realmente pronta para reconhecer os padrões problemáticos, ou se era outra tentativa de suavizar as coisas sem mudança real. O sábado chegou e cheguei ao restaurante primeiro, escolhendo uma mesa tranquila perto dos fundos. Minha mãe entrou parecendo nervosa e me deu um sorriso hesitante ao se sentar. Pedimos comida e fizemos uma conversa fiada e estranha sobre trabalho e clima até nossas refeições chegarem. Então minha mãe largou o garfo e olhou para mim com uma expressão que eu raramente tinha visto em seu rosto. Ela admitiu que sempre tratou Dina como mais frágil e necessitada de proteção por causa de sua carreira de modelo e identidade focada na beleza. Ela disse que me ver enfrentar toda a família a fez perceber o quanto ela tinha descartado minhas necessidades e sentimentos ao longo dos anos. Ela sempre esperou que eu fosse a razoável que acomodava as exigências de Dina sem reclamar. A voz dela ficou trêmula enquanto falava sobre perceber que tinha participado em me fazer sentir menos. Esse reconhecimento pareceu diferente de seu pedido de desculpas anterior, que parecia mais sobre suavizar o conflito do que compreensão genuína. Senti um pouco da raiva que carregava em relação a ela começar a diminuir enquanto ela continuava falando. Minha mãe perguntou o que poderia fazer para reparar nosso relacionamento daqui para frente. Apreciei que ela estivesse perguntando em vez de presumir que as coisas poderiam simplesmente voltar ao normal. Eu disse honestamente que precisava que ela parasse de esperar que eu me sacrificasse pelo benefício de Dina no futuro. Expliquei que estava disposta a reconstruir nosso relacionamento, mas isso exigia que ela tratasse as necessidades de ambas as filhas como igualmente importantes. Eu disse que precisava que ela respeitasse meus limites, mesmo quando isso significasse decepcionar Dina ou tornar as situações familiares mais complicadas. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas e ela estendeu a mão sobre a mesa para apertar a minha. Ela concordou e disse que queria fazer melhor, que não tinha percebido quanto dano o favoritismo tinha causado até que a situação a forçou a ver claramente. Senti-me cautelosamente esperançosa pela primeira vez em meses, de que nosso relacionamento pudesse realmente melhorar com o esforço genuíno de ambas. 3 semanas após as cirurgias, Léo começou a me enviar fotos do progresso de Mia. O primeiro lote mostrava seu rosto sorridente com uma proteção ocular e mensagens animadas. Ele enviava atualizações a cada poucos dias mostrando a melhora gradual em sua visão. O transplante estava cicatrizando lindamente de acordo com seus médicos. Uma mensagem incluiu uma foto de desenhos detalhados que Mia tinha feito mostrando flores e borboletas, com padrões intrincados que ela não poderia ter visto claramente antes. O texto de Léo dizia que ela estava emocionada por poder ver o rosto de sua mãe corretamente de novo e continuava apontando pequenos detalhes que ela estava perdendo. Olhei para aqueles desenhos e me senti genuinamente feliz por minha sobrinha. Quaisquer que fossem as emoções complicadas que eu tinha sobre Dina e o resto da minha família, ver a alegria e o alívio de Mia de que o resultado médico foi bem sucedido, fez tudo valer a pena. Não tive notícias diretas de Dina por um mês inteiro após a cirurgia. Léo mencionava ocasionalmente em suas atualizações sobre Mia que Dina havia se recuperado fisicamente. Ele disse que ela sentia ressentimento porque a cirurgia tinha sido mais difícil e dolorosa do que ela esperava. Ele também mencionou que Dina estava com raiva por eu nunca ter reconhecido seu sacrifício ou agradecido por finalmente doar para Mia. Eu disse a Léo muito claramente que Dina fazendo o que as mães devem fazer por seus filhos não era um sacrifício que exigisse minha gratidão. Ela passou meses tentando me manipular para a cirurgia enquanto mentia sobre as consequências na carreira e instruía Mia para me fazer sentir culpada. Seguir com o que ela deveria ter concordado imediatamente não lhe rendeu elogios meus. Léo ficou quieto depois que eu disse isso e apenas enviou um simples reconhecimento. Meu pai ligou 6 semanas após ambas as cirurgias com sua abordagem direta típica para conflitos familiares. Ele disse que tempo suficiente havia passado e a família precisava seguir em frente. Ele queria planejar um encontro onde todos pudessem deixar isso para trás e voltar aos relacionamentos familiares normais. Eu disse a ele que estava disposta a participar de eventos familiares, mas que normal precisava significar algo diferente do que era antes. Expliquei que seguir em frente exigia limites mais saudáveis e respeito mútuo, em vez de apenas fingir que os últimos meses não tinham acontecido. Meu pai parecia frustrado e disse que eu estava complicando as coisas mais do que o necessário. Ele alegou que todos tinham se desculpado e Dina tinha feito a coisa certa. Apontei que desculpas sem mudança de comportamento não significavam muito e que eu não voltaria a uma dinâmica onde minhas necessidades eram automaticamente descartadas. Ele resmungou sobre eu ser teimosa, mas eventualmente concordou que planejaria um churrasco em família e eu poderia comparecer se quisesse. 2 meses após as cirurgias, dirigi até a casa dos meus pais para o churrasco em família que meu pai havia organizado. Fiquei nervosa
nervosa ao entrar na garagem e ver o carro de Dina. Caminhando para o quintal, notei imediatamente a atmosfera estranha com todos sendo excessivamente educados e cuidadosos com o que diziam. Dina estava perto da grelha conversando com Léo e mal olhou na minha direção quando cheguei. Minha mãe veio me abraçar e sussurrou que estava feliz por eu ter vindo. Então ouvi a voz de Mia chamando meu nome e me virei para vê-la correndo pelo quintal em minha direção. Ela se jogou em mim com um abraço enorme e começou a me mostrar o quão bem via. Ela apontou para placas do outro lado do quintal e as leu perfeitamente. Depois descreveu pequenos detalhes em flores e folhas que ela não conseguia distinguir antes. Sua felicidade e excitação eram genuínas e contagiantes. Vê-la apontar tudo o que finalmente podia ver claramente fez com que suportar a dinâmica familiar estranha valesse a pena. Mais tarde naquela tarde, me vi sozinha na varanda dos fundos dos meus pais com Dina. Ela me seguiu para fora quando fui tomar um ar longe da multidão. Ficamos em silêncio desconfortável por um minuto antes de ela começar a falar em voz baixa. Ela me disse que sua agência de modelos tinha, na verdade, destacado sua doação em uma campanha publicitária sobre mães dedicadas. Ela recebeu feedback positivo de vários clientes e a história gerou boa imprensa tanto para ela quanto para a agência. Então ela admitiu que eu estava certa sobre as consequências na carreira. Ela disse que estava genuinamente apavorada com a cirurgia em vez de preocupada com os impactos profissionais. A voz dela ficou ainda mais suave enquanto explicava que nunca tinha feito nenhum tipo de procedimento médico antes, e a ideia de alguém operando seu olho causou ataques de pânico. Foi o mais perto que ela chegou de uma responsabilidade real por seu comportamento. Ela não estava se desculpando exatamente, mas estava reconhecendo que seus medos eram sobre a cirurgia. Eu não disse que a perdoava, mas balancei a cabeça para mostrar que tinha ouvido o que ela disse. Ficamos ali por mais um momento antes de voltar para dentro. Eu disse a Dina que entendia o medo de coisas médicas, mas que isso não tornava aceitável me pressionar para a cirurgia ou instruir Mia para me fazer sentir culpada. Ela mudou o peso do corpo e olhou para as tábuas da varanda. Ela disse que desejava ter lidado com tudo de forma diferente, especialmente arrastando Mia para problemas de adultos. Balancei a cabeça para mostrar que a ouvi, mas não disse que a perdoava. Voltamos para dentro onde todos estavam comendo e fingindo que a tensão não estava pesada no ar. Nos meses seguintes, mantive distância de Dina enquanto passava mais tempo com minha mãe e Mia. Meu pai parou de fazer comentários sobre minha aparência ou meu trabalho ser menos valioso, embora ele ainda ficasse defensivo quando alguém mencionava a campanha de pressão. Léo me enviava mensagens ocasionais verificando como eu estava e pedindo desculpas. Comecei a ver Miriam a cada 2 semanas para trabalhar na manutenção de limites saudáveis com minha família, enquanto permanecia conectada às pessoas de quem gostava. Ela me ajudou a entender que eu podia amar meus familiares sem deixar que me machucassem. Pratiquei reconhecer quando alguém estava tentando me manipular para poder cortar o mal pela raiz. 4 meses após as cirurgias, Léo mencionou que Dina conseguiu vários novos contratos de modelo, incluindo um que a apresentava especificamente como uma mãe dedicada que doou para sua filha. A coisa toda era ridícula, já que ela lutou tanto contra a doação em primeiro lugar, mas agora ela estava ganhando dinheiro parecendo uma mãe altruísta. Léo disse que Dina quase nunca falava mais sobre a cirurgia e definitivamente não reconhecia o quão perto chegou de se recusar a ajudar Mia. Durante uma sessão de terapia, disse a Miriam que estava frustrada porque Dina provavelmente nunca entenderia o dano que causou. Miriam me perguntou o que eu realmente podia controlar nessa situação. Percebi que não podia fazer Dina aprender com o que aconteceu, apenas decidir como eu responderia a ela daqui para frente. Decidi que estava bem em manter as coisas distantes, mas civis com minha irmã, focando mais no meu relacionamento com Mia do que tentando consertar as coisas com Dina. Mia foi para seu check-up de 6 meses, e o médico disse que sua cicatrização estava perfeita, até melhor do que esperavam. Ela podia ver o quadro na escola agora, e tinha começado a fazer aulas de arte onde desenhava imagens incrivelmente detalhadas. Vê-la apontar pequenas coisas em seus desenhos me deixou feliz. Mesmo que as coisas da família ainda estivessem confusas, minha mãe organizou o jantar de ação de graças, e eu não me sentia ansiosa dirigindo para lá como costumava antes. Deixei claro quais tópicos e comportamentos eu não aceitaria, e minha mãe realmente estava respeitando esses limites. Quando meu pai fez alguma piada sobre eu ser a filha difícil, minha mãe o interrompeu e disse que eu estava certa em me defender. Quase deixei meu garfo cair ao ouvi-la me defender daquele jeito. Dina e eu nos acomodamos nessa coisa educada, mas distante, onde éramos amigáveis o suficiente em reuniões familiares. Ela nunca realmente me agradeceu por concordar em ser a doadora reserva ou admitiu que suas exigências iniciais eram loucas. Aceitei que isso era provavelmente o melhor que ficaria. Celeste e eu nos encontramos para um café uma tarde, e ela disse que eu parecia muito mais confiante do que antes de tudo isso começar. Pensei sobre isso e percebi que ela estava certa. Enfrentar toda a minha família quando todos estavam me pressionando e manter meus limites mesmo quando as coisas ficaram feias, me fez confiar mais em mim mesma. Aprendi que podia lidar com a desaprovação da família e sair bem do outro lado, o que é meio empoderador de uma forma estranha. 6 meses após as cirurgias, sentei na minha mesa uma noite pensando em o quanto a experiência mudou minha visão sobre obrigações familiares e autonomia corporal. Eu estava feliz que Mia recebeu os cuidados médicos de que precisava e que Dina eventualmente fez o que uma mãe deveria fazer. Mas eu também estava feliz por ter me recusado a deixar que me manipulassem para doar, porque ensinar a minha família que meus limites realmente importavam valeu o conflito. Mamãe começou a me ligar todo domingo à tarde, perguntando como foi minha semana, e realmente ouvindo quando eu falava sobre o projeto que estava construindo no trabalho. Ela fazia perguntas sobre o código e quais problemas eu estava resolvendo, em vez de apenas esperar a vez dela de falar sobre a última sessão de fotos de Dina. Num domingo, ela mencionou que estava lendo sobre linguagens de programação online, para poder entender melhor meu trabalho, e quase deixei meu telefone cair ao ouvir isso. Ela também parou de fazer aqueles comentáriozinhos sobre minhas roupas, ou perguntar quando eu ia conhecer alguém, o que tornou as ligações familiares muito menos estressantes. Léo me mandava fotos de Mia lendo livros de capítulos e fazendo projetos de colorir detalhados, que mostravam o quão bem sua visão havia se recuperado. Ele também enviava mensagens reclamando de Dina passar 2 horas se arrumando para ir ao supermercado, ou surtando por causa de uma ruga minúscula que notou no espelho. Mantive minhas respostas amigáveis, mas curtas, geralmente apenas parabenizando o progresso de Mia, ou dizendo algo neutro sobre o comportamento de Dina. Quando ele começou a pedir conselhos sobre lidar com a vaidade de Dina, eu disse a ele que não era a pessoa certa para falar sobre seu casamento. Ele recuou depois disso e se ateve apenas a enviar atualizações sobre Mia, o que funcionou melhor para nós dois. A exposição de arte da escola primária foi no refeitório, com trabalhos dos alunos cobrindo todas as paredes e mesas. Mia agarrou minha mão e me arrastou para a seção dela. Ela tinha um esboço incrível de uma borboleta com pequenos detalhes nos padrões das asas que ela disse
disse que nunca poderia ter desenhado antes da cirurgia. Dina estava lá com o telefone na mão tirando fotos e vídeos constantes, postando em suas redes sociais com legendas sobre sua filha talentosa. A coisa da documentação me irritou porque parecia que Dina estava transformando tudo sobre sua imagem online. Mas pelo menos ela apareceu e parecia interessada no que Mia criou. 8 meses depois que Dina exigiu minha córnea pela primeira vez, papai ligou e perguntou se podia me levar para almoçar. Nos encontramos numa lanchonete perto do meu apartamento. Então ele baixou o cardápio e disse que me devia um pedido de desculpas por como agiu durante toda a situação do transplante. Ele admitiu que estava errado em dizer que minha carreira não importava tanto quanto a de Dina e que minha aparência era menos importante porque eu trabalhava de casa. Ele disse que estava pensando sobre como sempre esperava que eu fosse a filha fácil que não precisava de atenção, enquanto Dina recebia tratamento especial porque parecia mais frágil. Ele me disse que estava orgulhoso de como me defendi, mesmo quando toda a família estava contra mim, e que isso exigiu uma força real que ele não apreciou na época. A voz dele falhou um pouco quando disse isso, e eu pude perceber que ele realmente quis dizer aquilo. Então eu disse a ele que aceitava seu pedido de desculpas e queria seguir em frente. Dina conseguiu vários novos contratos de modelo nos meses seguintes, e sua agente transformou a história da doação em parte de sua marca profissional. Ela deu entrevistas para revistas de pais falando sobre o sacrifício que as mães fazem por seus filhos, e como doar sua córnea foi a coisa mais importante que ela já fez. Vi os artigos online e achei a coisa toda bastante ridícula, considerando o quanto ela lutou contra a doação em primeiro lugar, mas a publicidade positiva a tornou mais simpática. Ela sorria mais e não fazia tantos comentários cortantes sobre outras pessoas, provavelmente porque estava surfando na onda de toda a atenção e elogios. Nunca apontei o quão falsa era a imagem de mãe dedicada em comparação com seu comportamento real durante aqueles meses de pressão e manipulação. Sentada na minha mesa uma noite trabalhando num problema de depuração, percebi que não sentia mais aquela raiva ardente quando pensava em fevereiro e março. Toda a experiência foi uma droga e o comportamento da minha família foi errado, mas aprendi coisas importantes sobre estabelecer limites e confiar no meu próprio julgamento. Agora eu estava muito mais confiante em minhas decisões e menos propensa a duvidar de mim mesma quando alguém tentava me pressionar a fazer algo que eu não queria. As sessões de terapia com Miriam me ensinaram a reconhecer táticas de manipulação cedo e cortá-las antes que saíssem do controle. Eu podia realmente sentir gratidão pelo que aprendi sem fingir que a situação em si foi boa ou que minha família lidou bem com as coisas. Tivemos um jantar na casa da mamãe algumas semanas depois com toda a família lá. Mia olhou para mim do outro lado da mesa e perguntou por que eu não dei meu olho para ela. A mesa ficou quieta. Expliquei que mamães e papais são pais que têm trabalhos especiais cuidando de seus filhos, e isso é diferente do que tias e tios fazem. Eu disse que os pais têm responsabilidade de ajudar seus filhos que outros membros da família não têm da mesma maneira. Mia pensou sobre isso, depois assentiu. Concordei que a mãe dela fez a coisa certa no final. Ida olhou para o prato sem dizer nada. Dezembro chegou e passei a véspera de ano novo no apartamento de Celeste, relembrando o quanto mudou desde fevereiro. Meu relacionamento com a mamãe estava realmente bom agora. Papai se desculpou e parecia entender genuinamente por que seu comportamento foi errado. Mia e eu tínhamos um relacionamento sólido e eu consegui fazer parte da vida dela. Dina e eu provavelmente nunca seríamos irmãs próximas que ligavam uma para a outra, mas podíamos estar na mesma sala sem tensão, e isso parecia o suficiente. Protegi meu direito de tomar decisões sobre meu próprio corpo, certifiquei-me de que Mia recebesse os cuidados médicos de que precisava e ensinei à minha família meus limites. Me defender quando todos estavam contra mim acabou sendo uma das melhores coisas que já fiz, embora tenha sido aterrorizante na época.